Papai, eis-me aqui, em mais uma madrugada contigo, no meu quarto de guerra, falando com o Senhor, que é o meu melhor amigo, que é o meu conselheiro, meu ajudador. Deus, em o nome de Jesus, entra, Pai, com providência, entra, Senhor, com o seu poder sobre as nossas vidas, porque na noite anterior, tu me fizestes que orasse pela minha própria vida, e durante o dia eu passei por situações que eu entendi o motivo pela qual o Senhor me fez clamar primeiramente pela minha vida. Quem ouviu o clamor de ontem, postado à meia-noite, pôde ouvir que o Senhor fez com que eu clamasse e ungisse-me do topo da cabeça à planta dos meus pés. E o Senhor me permitiu passar por algumas situações, e no mesmo instante que eu passei por afronta, por humilhação, por grosserias, o Senhor foi lá e fez com que um grande homem de Deus me enviasse no mesmo momento uma mensagem dizendo: o Senhor me determinou que fizesse um jejum pela tua vida. No exato momento que eu estava recebendo um grande bombardeio em fúria, eu estava ali, passando por uma situação e ouvindo o Senhor me dizer: filha, a fala branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. E ali eu pude expressar as minhas palavras, expressar que não estava concordando em ser afrontada, expressar que estava sendo ofendida injustamente, de maneira afrontosa, incisiva, dura. E nesse instante, a calmaria dominou o meu ser. E a pessoa que estava irada, transtornada, irritadíssima, pôde ver a todo tempo palavras brandas para que ela aquietasse a sua alma, que estava demonstrando os sinais de ódio, sofrimento e impiedade. Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Passamos por dias bons e maus, e em todo o tempo as nossas ações demonstram se estamos firmados na rocha ou na areia, se estamos cheios de palavras de fé ou de palavras de ódio, com retribuição a ataques e devolutivas que o inimigo espera que nós avancemos o nosso limite, para assim ter a brecha aberta para o inimigo tripudiar. Mas hoje, nesta madrugada de um novo dia, eu me alegro por seguir aquilo que o Senhor
me determina, porque uma das coisas que eu sei que o Senhor agrada de mim é a obediência. Porque mesmo quando não concordo com algo, eu ouço o meu Senhor. E a obediência agrada o coração do Senhor. Deus, eu te agradeço pelo cuidado que tu tem comigo, pelo cuidado que o Senhor tem com tantas pessoas que estão me ouvindo neste instante. Pai, tu és tão zeloso, tu és tão maravilhoso, que me constranjo em ver os detalhes, como que o Senhor cuida do teu povo. Deus, tu incomodou um grande homem de Deus para me mandar uma mensagem, e eu não consegui abrir, porque eu estava sendo afrontada, insultada, maltratada, mas eu estava no meu papel de dar a outra face para bater, de ter a resposta branda, e ali eu pude ver o que sempre falo, que pessoas feridas ferem pessoas, que pessoas curadas curam pessoas. E esse ódio, essa raiva, esta perturbação que veio através de uma pessoa, dentro do meu próprio local, ali eu pedi perdão, desculpas e me ausentei. Porque de maneira afrontosa, eu não fui aceita em nenhuma das opções e que eu forneci à pessoa e pedi desculpas, perdão, eu vou me retirar. Porque se de nenhuma maneira eu consigo acalmar esta fúria, eu entendo que isso está acontecendo apenas para me ofender e me humilhar. Peço licença. E ali eu fui para o meu espaço. Eu sentei, ungi as minhas mãos, abaixei a minha cabeça e falei assim para o papai: Senhor, tu sabes que vim aqui nesse lugar para abençoar pessoas e essa situação foi desfavorecida a mim. Foi humilhante ouvir palavras tão duras que referiam a pessoas que estavam sob a minha responsabilidade. Pai, é tu, Senhor, o meu mestre, e é o Senhor que me justificará. E com alguns minutos, eu recebi da mesma pessoa um pedido de desculpas por ter se excedido. E ali eu pude perdoar e dizer: posso pegar as suas mãos? Todos nós passamos por dias difíceis, dias maus, mas o Senhor sabe quem tu és, sabe da sua trajetória, sabe de tudo que tu tem passado. E eu entendo. Lágrimas rolaram do meu rosto e eu chorei. Eu chorei porque eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. Foi um ódio transformado por um sentimento de vergonha, porque eu em nenhum momento tive palavras de raiva, de ódio, de contra-ataque. E as lágrimas descendo ao meu rosto, elas foram enxugadas. E ali eu pude dizer: eu preciso apenas fazer algo. E eu dei um abraço. Eu dei um abraço sabendo que
aquela tempestade, aquela fúria, porque a boca fala do que está cheio o coração. E as palavras que eu recebi foram as palavras que estavam contidas dentro desta pessoa. E neste abraço, eu pude abençoar esta pessoa. E eu vi nitidamente que algo ruim saiu de dentro dela. E pôde dar espaço para uma atitude de amor para com o próximo, não de julgamento. Eu louvo ao Senhor por isso. Porque se fossem alguns anos atrás, a minha reação seria outra, e ali seria um palco de um show de horrores. Mas o Senhor falou no meu ouvido, a resposta branda desvia o furor. E agora, no clamor da madrugada de hoje, dia 3 de outubro de 2025, lerei Provérbios 15, a partir do versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para que o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, mas nem se achegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de astúcia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como um cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A astulícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas a palavra bondosa lhe será aprazível. O que é ávido por lucro desonesto transforma a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos.
O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Senhor, nesta madrugada em que me coloco em posição de combate contra todas as hostes celestiais da maldade neste mundo tenebroso, onde me posiciono para desembainhar a espada de fogo e cortar todas as palavras de maldade, de doença, de morte e destruição. Neste momento, Pai, eu clamo para que do alto dos céus o Senhor esteja levando embora tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é para destruir, diminuir, desfavorecer, trazer sofrimento e dor. Em teu nome eu destruo tudo aquilo que é mal. Toda seta inflamada do maligno, toda palavra de ódio, dissensão e dor, eu agora coloco por terra em nome de Jesus. Porque eu sei, Deus, que o Senhor é que nos faz diferenciados nesta terra, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Eu louvo ao Senhor pela tua palavra está viva e eficaz na minha vida e através da minha vida, para que em todo o tempo eu possa reverberar a luz que vem de Jesus. Pai, em teu nome eu peço que o Senhor nos abrande, que o Senhor nos faça desviar o furor, para que nós não ateemos mais fogo na ira daqueles que estão por atravessar em nossas vidas. Mestre, em o nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos adorne com o seu conhecimento e que em todo o tempo estejamos orgulhando ao Senhor, porque os teus olhos, Pai, estão em todos os lugares do planeta, contemplando os maus e os bons. Por isso, Senhor, em teu nome eu peço que a nossa língua seja serena como a árvore da vida. Que em o nome de Jesus nós sejamos justos, nós tenhamos lábios sábios, derramando conhecimento que vem do Senhor. Em o nome de Jesus, eu peço que a tua disciplina esteja sobre nós e que de nenhuma maneira nós nos afastemos do Senhor ou envergonhemos ao teu santo nome através das nossas palavras, atitudes ou ações. Nós não somos escarnecedores. Nós cremos no Senhor e também sabemos que o coração alegre formoseia o rosto, porque o Senhor é o nosso Deus e é o Senhor que está ao nosso lado a todo tempo. Deus, em o nome de Jesus, destrua todas as aflições e as dores, destrua todas as palavras de destruição, de tormenta, de miséria, de enfermidade, de dor, de depressão, de opressão, porque agora, em o nome de Jesus, eu destruo tudo o que é mal, porque eu creio que o temor que tenho por ti, Pai, é grande. E o Senhor tirará toda a inquietação que há dentro de nós. Porque nós não somos suscitadores de contenda, mas temos longanimidade para apaziguar as lutas que porventura surgirem em nossas vidas. Em o nome de Jesus, Senhor, queremos ser sábios, queremos alegrar o teu coração, Pai.
Queremos, Senhor, fazer com que os planos e projetos dos inimigos sejam fracassados, porque nós temos o Senhor como nosso conselheiro, porque o Senhor é o Deus, a fonte da vida, e é o Senhor que abomina os desígnios maus. É o Senhor que não aceita os desonestos, aqueles que transtornam vidas, suscitam iras, contendas. Senhor, em teu nome eu peço que tenhamos um coração justo, para que na hora de respondermos às pessoas ou situações, justas ou injustas, não abrimos a boca para transbordar maldades. Pai, nós sabemos que o Senhor fica longe dos perversos, mas o Senhor inclina os seus ouvidos para aqueles que oram e são justos. Por isso, Pai, inclina os teus ouvidos para nos ouvir nesta madrugada. Eu, em o nome de Jesus, peço que o clamor da madrugada esteja chegando em vidas que necessitam de uma palavra para levantar, de um entendimento para modificar as atitudes e ações. Porque nós queremos a disciplina que vem do Senhor, Pai. Porque eu tenho o temor do Senhor é instrução da sabedoria. E a humildade precede toda a honra. Por isso, Senhor, muda-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor, em tudo que devemos ser mudados. Porque queremos ouvir a tua doce voz. Queremos sentir a tua presença. E eu profetizo, em nome de Jesus, que se você, como eu um dia lá no passado, fui muito impaciente, impiedosa nas palavras, que você possa abrir a porta para o Senhor te mudar e você reconhecer, assim como eu reconheci e ainda reconheço as minhas falhas, para cada dia sermos melhores. Porque é tão bom quando o Senhor nos escuta, nos ensina, nos dá as respostas e nos justifica perante os bons e os maus. E ali nós somos diferenciados em meio a destruições. Pai, em o nome de Jesus, nos conceda a tua sabedoria, porque nós não queremos ser insensatos. Queremos te ouvir, queremos te orgulhar, Pai. Queremos que os seus olhos estejam direcionados a nós, para que o Senhor nos contemple e nos aprove, Senhor. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.